Bem, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada, Yes, pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo também esse espaço com vocês, com a Bev, que é uma colega de trabalho da Genentech, uma empresa do Grupo Roche, que eu tive o prazer de conhecer hoje, que estou realmente muito interessada de ouvir também o que ela tem para trazer, porque ela está trazendo novidades aí para o nosso mercado. Falando um pouquinho para vocês de como a gente trata essa questão da saúde dentro da Roche, obviamente como uma indústria farmacêutica focada em saúde, a gente não poderia deixar de tratar esse benefício de uma forma diferenciada. Para a gente acaba sendo mais do que um benefício, mas é um fator de competitividade estratégica. Para nós, realmente, é importante ver a questão de custos, porque, possivelmente, esse vai ser o último benefício a ser tocado, até porque, se a gente faz uma proposta de valor para os nossos pacientes, nada mais correto do que fazer a mesma para os nossos próprios colaboradores. Dividindo um pouco com vocês como a gente vem trabalhando, né? A gente tem um plano administrado pós-pago, com 2.800 vidas, mas também temos um plano pré-pago em 320 vidas, temos um suporte de uma consultoria de benefícios, um posto de atendimento em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é onde nós temos a nossa fábrica, e esse é o background geral de como é que o nosso plano está setado. Basicamente, o que a gente tem? O nosso custo é integral, não é uma contribuição do colaborador. A gente tem um fator moderador para todos os níveis do plano, também acho que não é muito novidade. A gente tem uma rede credenciada de primeira linha, em todos os níveis do plano, temos 3 planos. Importante mencionar que a gente fez um desenho que o básico, quando a gente compara no benchmark, já tem um padrão mais de intermediário, então existe aí um investimento um pouco mais pesado para que a gente realmente tenha bons planos robustos para todos os colaboradores. E a gente tem, por exemplo, quarto privado, que a gente sabe que é uma diferença, que não são todos os planos que cobrem para todos, desde o operador da fábrica até o alto nível da organização. E a gente tem uma política de medicamentos, eu não sei se todo mundo sabe, mas as indústrias farmacêuticas têm uma política de medicamentos que cobre, geralmente, 100% dos produtos que são fabricados pela própria indústria, e depois você tem um percentual para cobrir medicamentos de outras indústrias. A gente utiliza um padrão também relativamente alto, a gente cobre 80% dos medicamentos de outros laboratórios, de outras organizações. E, começando a falar um pouquinho, acho que é disso, assim, que vai ser um pouco do tom do que a gente vai conversar, que é essa crença de que, se a gente investe bastante nestas questões de saúde, a gente tem um longo prazo com menos riscos para a própria organização. Eu vou falar um pouquinho de como é que a gente tem feito isso. Compartilhar um pouco da evolução do nosso plano. No nosso plano administrado, a gente tem tido um controle bastante bom de custos nessa quase última década. Os sinistros que a gente tem que lidar têm sido realmente compatíveis com o que a gente projeta. Isso é uma informação, acho que, importante, e para a gente é motivo também de manter o foco nesse tipo de plano, porque o nosso crescimento de budget tem acompanhado a inflação geral e não a inflação médica. Então, para nós, para o nosso público e o número de vidas, realmente tem sido algo que a gente não gostaria de mudar. A gente faz estudos anualmente, a gente quer permanecer dentro do plano administrado para grande parte da população que a gente tem. E a gente utiliza a utilização dos nossos colaboradores em 90% da rede credenciada e 10%, que a gente acha que está bem razoável, utilizando o reembolso. No pré-pago, a gente usa muito mais para a área comercial, até em função da cobertura, então a gente usa um outro plano, e a gente tem tido um impacto mais perto da inflação médica nesse plano do que no outro administrado. É um pouco do que a gente vive como realidade hoje na empresa. E aí a gente pergunta um pouco assim, e a gente se pergunta porque a gente monitora isso muito de perto na organização. Acho que o Carlos já falou, o custo, folha de pagamento, depois esse benefício. Então, a gente olha muito de perto para isso. E a gente tem feito muitas ações que a gente acredita que têm sido muito importantes para poder manter essa estabilidade dos custos que a gente vem administrando. Então,
A gente tem uma medicina ocupacional muito forte, com foco em prevenção. Então, independente da obrigatoriedade, a gente faz prevenção de doenças cardiovasculares espontaneamente. A gente tem uma vinculação com o colaborador de que usar essa ferramenta que a gente tem dentro da organização é importante para que ele faça prevenções constantes. A gente tem um programa que a gente chama de bem-estar, que é o Living Well, que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais na frente. E, obviamente, como uma empresa farmacêutica, a gente lida com muitas campanhas também de prevenção sobre doenças em geral. E aí, é sempre que a gente fala assim, é o prós e o contra. Como a gente está numa indústria farmacêutica, a gente fala muito sobre doença e prevenção. Então, essa é a parte positiva, porque a gente vê os colaboradores realmente introjetando essas mensagens, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma população muito crítica no sentido de realmente conhecer as doenças, conhecer o que tem de mais moderno, conhecer medicamentos, procedimentos, e fazem também uma pressão também bastante forte de que a gente, como organização, tenha o state of the art, tenha o melhor do que pode se oferecer como plano, como ajuda para a indústria. E a gente tem também analisado, e a gente, como tem essa demanda muito forte, a gente criou até um comitê dentro da empresa, onde a gente tem 3 ou 4 representantes, até para avaliar os pedidos que são de exceção. E sempre a ideia é absorver ou acatar os pedidos que a gente realmente verifique que são agregados, que agregam valor ao colaborador, mesmo não estando no rol de nenhuma lista. Queria falar um pouco desse programa. Já foi mencionado bastante o investimento que as empresas podem ter ou devem ter na questão de prevenção. A gente leva isso muito a sério. Há 2 semanas atrás, a afiliada brasileira ganhou o prêmio de melhor afiliada em termos de investimento nessa questão de bem-estar. Cíntia está aqui, vai receber esse prêmio lá em Basel, mas não só por uma semana de investimento, mas porque a gente faz ações ao longo do ano. Então, tem muitas coisas aqui que eu acho que devem ser muito comum para empresas da maioria das pessoas que estão aqui, como vacinação, etc. Mas queria também destacar investimentos que a gente faz muito forte na parte do bem-estar físico. A gente tem o que a gente chama de conexão viva, que é para tratar um pouco, não só de questões relacionadas à empresa, mas sua parte familiar, a sua parte financeira, questões que às vezes o colaborador não quer dividir com a organização. Então, a gente tenta dar, de alguma forma, suportes diferenciais. Temos muitas facilidades, temos salão, cabeleireiro e outras coisas que fazem com que a pessoa realmente possa organizar a sua vida pessoal e de trabalho de uma forma mais suave. E a gente também faz muitas ações para a questão de alimentação, a gente tem frutas nos andares. Com isso, a gente quer passar uma mensagem de que realmente eu cuido de você e você cuida do nosso plano e cuida um pouquinho da sustentabilidade do nosso negócio, porque é importante que a gente mantenha isso. Para ilustrar algumas fotos da semana, que a gente traz a questão do exercício, traz a questão do lazer, traz a questão de você trabalhar corpo, mente, alma, de alguma forma, e ter um ser humano mais integrado. E aqui um pouquinho de exemplo de campanhas de conscientização que a gente tem, onde a gente usa essas campanhas não só para mostrar quais são os produtos que a empresa tem, mas para realmente trazer o conhecimento não só para o colaborador, mas para os seus familiares com relação a várias doenças que nos atingem e que impactam também o nosso plano. A gente tem feito uma conscientização muito grande da questão do uso do benefício, da sustentabilidade do nosso plano e de que a gente quer uma vida saudável para todo mundo. Eu acho que isso tem sido os 3 pilares que nos têm ajudado a fazer uma manutenção dos nossos custos de forma a gente manter todos os benefícios que a gente tem. Falando um pouquinho de futuro, o que é uma frustração assim minha ainda como diretora de RH, é os pedidos que vêm dos nossos colaboradores, que quando eu sair da empresa, quando eu me aposentar, realmente um sonho e é também uma preocupação muito grande
dos colaboradores. A gente está lá no Great Place to Work, estamos entre as 25 melhores empresas para se trabalhar, e essa é uma pergunta que eu não consigo, que eu consigo responder, mas não é de forma satisfatória para o colaborador. E eu acho que essa questão que a BEB vem trazendo, que já é uma coisa, já é uma realidade, está certo num outro mercado, num outro país, é a possibilidade da gente olhar, estudar e tirar um pouco das barreiras do que aqui não dá, aqui não pode, mas tentar escutar e ver o que a gente pode construir em conjunto. Acho que tem um fator da contribuição social, sim, das empresas nesse sentido, porque quando o funcionário vai, ele já não está mais contribuindo para o sucesso da organização. Então, eu acho que isso é um fator também que a gente poderia chamar de fator social, do papel das empresas nisso. E acho que, com certeza, vai ser um diferencial competitivo para as empresas que puderem adotar algo nessa linha. Obviamente, eu vejo barreiras, queria muito escutar a BEB, estou ansiosa, mas as barreiras que a gente vai enfrentar aqui, eu vejo que até a educação de guardar dinheiro já é difícil normalmente, a gente está trabalhando ainda de fazer até os jovens olharem o futuro e fazer economizar dinheiro, então acho que talvez isso seja... O fator saúde pode ser uma coisa que nos ajude. E, obviamente, o que fala aqui é muito mais mensurar o que isso pode ser como custo para a organização e que seja algo compatível, que a gente possa realmente também contribuir. Então, é uma expectativa grande que a gente possa prosseguir e que todos os players envolvidos possam chegar a um denominador comum que seja bom para todo mundo, inclusive para agradecer até, né, eu, no meu caso, vejo pessoas que contribuíram tanto para o sucesso de uma empresa, de um país, que possam, no final de suas carreiras, também ter uma vida saudável e usufruir, né, do fim da sua vida. Bom, muito obrigada.